Boa noite, pessoal. Meu nome é Mauro Becchiliani e logo antes de eu começar, eu sei a questão aí do tempo, vou tentar ajustar a palestra para não ficar muito tarde depois para vocês, mas eu estou um pouco gripado, então até peço desculpas se no meio da apresentação eu começar a tossir ou outra coisa, ainda estou me recuperando de uma gripe forte. Bom, essa minha palestra aqui, ela vai falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que eu fiz lá no ITA, junto com o professor Celso Irata, que é o meu orientador. A palestra está toda em inglês, porque todo o material que a gente produz é em inglês para facilitar a aceitação em conferências internacionais e outros tipos de eventos. Bom, vamos lá. O objetivo da palestra aqui, então, é um pouco diferente. Como eu sou da área acadêmica, eu tenho objetivos diferentes do mercado, e a gente está preocupado com outras coisas e o nosso enfoque é bem mais teórico. Então o objetivo aqui é falar um pouco sobre uma proposta de camada de software para permitir colaboração em aplicações existentes. E aqui a gente está falando colaboração baseada no compartilhamento de dados da interface. Então esse é um objetivo bem genérico, né? E a gente vai detalhar um pouco mais e falar o que isso tem a ver com Android. Aqui é um pouco do roteiro da apresentação, fala um pouquinho sobre a introdução, a motivação, trabalho relacionado. Aqui vocês podem perceber que é bem acadêmico mesmo, né? Depois sobre a minha abordagem, a implementação no Android, os protótipos, o experimento que eu fiz com os membros do Android, da comunidade, a avaliação dos dados e a conclusão, e trabalhos futuros. Bom, falando rapidamente sobre a introdução, acho que não preciso falar aqui, mas o mobile hoje em dia está em todo quanto é lugar, e uma das grandes características e vantagens do mobile é o uso de aplicativos tipicamente disponibilizados pelas lojas. Essas aplicações raramente possuem algum tipo de colaboração síncrona. Quando a gente fala em colaboração síncrona aqui, o exemplo clássico é de dois usuários jogando ao mesmo tempo num jogo online, mas isso é só um exemplo. Os fornecedores fornecem um kit de desenvolvimento, tanto a Apple, quanto o Google, quanto a Microsoft, e para colocar essas funcionalidades colaborativas para troca de informações, geralmente a gente faz isso de forma ad hoc, ou seja, a gente vai na mão ou pega um framework que tem muito trabalho de código por trás. Então, a pergunta aqui da pesquisa é como adaptar as aplicações existentes de modo que você tenha algum tipo de colaboração síncrona, sem mudar o código-fonte. Dois pontos importantes aqui. Adaptar, ou seja, eu quero aproveitar a grande quantidade de aplicações que já existem, trazer mais recursos para ela, e sem mudar o código-fonte. Então, a gente pode pensar em aplicações famosas, como Facebook, YouTube e outras, e eu quero aproveitar que elas já existem e colocar coisas colaborativas nela. Essa é a pergunta da pesquisa, né? Bom, uma das motivações que a gente tem foi o sucesso em 2012 e um pouco antes, 2011, do Draw Something. Basicamente é um jogo de desenho colaborativo, onde uma pessoa tem uma palavra e outra pessoa tem que desenhar essa palavra, e quando um descobrir o que é o desenho, você tem aí a pontuação. Então essa aplicação teve muito sucesso, vocês podem ver aí uma grande quantidade de usuários, e anúncios, e comprada por Zynga, e etc, etc. Então mostra que existe um mercado e os usuários estão dispostos a colaborar, pelo menos aqui no caso, para se divertir. Mas além disso, eu também tenho aqui 4 cenários de motivação. Eu fiz aqui 4 vídeos para explicar os casos de uso que eu vou colocar e mostrar, sem áudio, porque eu vou comentar rapidamente. Vamos lá. Então, nesse primeiro cenário de caso de uso aqui, a gente pode imaginar que você tem uma usuária, por exemplo, a Alice, e ela está fazendo um monte de conta lá na calculadora dela para pagar o cartão de crédito, conta de água. E tem algumas contas que não estão batendo e ela não está entendendo. O que ela quer fazer? Ela vai
iniciar a calculadora no tablet dela, só que a calculadora não tem recurso colaborativo. Então, ela vai iniciar a calculadora, que já existe, a aplicação existente, e, além disso, ela vai se comunicar com o usuário Bob, que está no seu celular, e os dois vão estar usando a mesma calculadora, só que trafegando os dados, para que eles tirem as dúvidas em relação às contas aí, os números que eles estão envolvidos. Então, existe a comunicação e também existe a troca de dados na aplicação existente, que é a calculadora. Então, esse é um caso de uso interessante. O usuário Bob está explicando aí para a usuária Alice. Então, esse foi um vídeo de caso de uso. O outro caso de uso é, novamente, temos aqui a usuária Alice, que está preenchendo um formulário gigantesco e às vezes ela não sabe um dado, ela não sabe, por exemplo, o CPF do marido dela, ou enfim. Então, no mesmo formulário que ela está preenchendo, na aplicação, pode ser uma web, aplicação existente, ela inicia uma sessão colaborativa com o usuário Bob, e o usuário Bob passa para ela as informações, muitas vezes digitando ali no campo. Por exemplo, uma informação de senha, que a usuária Alice não precisa saber, mas ela precisa para entrar no serviço. Então, o usuário Bob vai lá e, na mesma aplicação, que está no usuário da usuária Alice, estão transferindo os dados aí, sem mexer no código-fonte da aplicação. O terceiro caso de uso aqui, o usuário Bob está visitando um museu, e aí ele acha um quadro interessante e ele quer compartilhar um detalhe que ele viu nesse quadro com a usuária Alice. Então ele vai lá, inicia o seu tablet e, por exemplo, inicia uma aplicação de desenho e fala: olha que legal, nesse quadro, nesse ponto específico aqui, tem uma informação interessante. Então você pode ver que ele está apontando aí para o quadro, discutindo com a usuária Alice a informação. Ele está fazendo vários gestos ali, numa aplicação existente, por exemplo, um Skype da vida ou outro. E aí, olha lá, destacando um detalhe, marcando, e a usuária Alice já está vendo. Então é outro caso de colaboração síncrona. O último caso que eu vou destacar aqui é um caso onde os usuários já estão usando aí os seus desktops para fazer o seu trabalho, ou no caso aqui os laptops, e aí eles querem, além do trabalho que eles estão realizando, usar um desenho, ou seja, uma ferramenta para desenhar. E isso mostra que o tablet, aqui no caso, está auxiliando a tarefa que eles estão fazendo, porque eles estão usando mais um dispositivo. Algo que é muito comum nessa época que a gente está vivendo. Usuários com vários dispositivos e eles podem usar esses dispositivos para auxiliar as tarefas que eles estão fazendo. Então esses são os vídeos aí de casos de motivação que eu destaco. Bom, como é uma pesquisa acadêmica, eu precisei ver o que já tinha sido feito antes em relação às abordagens que permitem isso, né? Você tem uma aplicação existente, ou você quer criar uma aplicação existente e quer colocar colaboração. E aqui são puramente propostas acadêmicas. Provavelmente nenhuma delas que a gente vai falar aqui tem frameworks ou podem ser usadas na prática, porque elas estão num outro nível, no nível de pesquisa, e muitas vezes a gente sabe que a pesquisa da área acadêmica não chega na prática. Enfim. Bom, os requisitos aqui são automação, flexibilidade, reuso de código e extensibilidade, requisitos clássicos dos sistemas de suporte à colaboração. E o que eu destaco aqui é que cada um desses requisitos tem ou restrições, ou constraints ali, como a gente pode ver, não está constraints aqui, ou também um trade-off. Por exemplo, a automação, né? Dá uma infraestrutura, só que se você tiver uma quantidade e complexidade do código versus o esforço para colocar o comportamento multiusuário. Aqui também você tem um trade-off de automação e flexibilidade, ou seja, quanto mais você automatiza isso, menor a flexibilidade que você vai ter. Também a questão do reuso de código, extensibilidade. E baseado nesses requisitos, eu montei um gráfico para mostrar o design space, colocando aqui no eixo X a flexibilidade, e no eixo Y o quanto de conhecimento da aplicação você tem que ter. Você pode ver aqui que no canto esquerdo você não tem o código fonte, e aí lá na direita você tem
a grande quantidade de aplicações. E a gente tem uma aplicação muito comum que é o VNC, né? Compartilhamento de tela, também conhecido como Terminal Service do Windows, etc. E do lado, lá em cima, no canto superior direito, você tem o ADOC, que é, você tem o código-fonte, então você vai ter uma grande quantidade de aplicações que você vai conseguir mudar se você tiver o código-fonte, porém, você tem esse requisito. E aí existe uma série de outras abordagens da literatura, e é interessante que eu coloquei a minha nessa região aqui. A minha abordagem chama-se LACOM, e ela está na camada de notificação de eventos, sem necessidade de modificação código-fonte e com alta flexibilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas é nesse ponto que eu quero chegar. E como é que eu faço isso? Bom, como eu falei, a ideia é permitir que uma aplicação existente tenha algum tipo de colaboração síncrona através dos seus dados da interface, sem que eu tenha que ter o código-fonte dela. Bom, a gente não substitui o desenvolvimento tradicional, tanto é que antes de eu começar a desenvolver o Lacomo, eu tive um outro paper, aceito numa conferência, depois no Journal, que criou um processo de desenvolvimento, aqui detalhado com essas caixinhas, manual, para você fazer a modificação mudando o código-fonte, e aí a gente evoluiu para não precisar mais do código-fonte. Eu faço isso usando a tecnologia de compartilhamento de tela, como eu falei, o VNC. Eu uso a API de teste também, a funcionalidade de acessibilidade, isso é importante, e técnicas de reescrita de aplicação. Por enquanto, eu só na parte teórica. Só quero dar um destaque maior para a questão de acessibilidade. Hoje em dia, os dispositivos móveis, eles têm recursos para você ter acessibilidade, ou seja, pessoas deficientes visuais ou com outro tipo de deficiência conseguem usar os dispositivos. A minha proposta, como a gente vai ver mais para frente, é: se você tem uma camada do sistema operacional para acessibilidade, por que você não tem uma camada para colaboração, que permite esse tipo de troca de dados em aplicações existentes, como a gente vai ver? Bom, então essa daqui é a minha proposta. Do lado esquerdo você tem o sistema operacional mobile, lá com as aplicações de usuário, as aplicações da plataforma e várias outras coisas, mas no que eu modelei aqui, eu destaquei a parte de serviços, e dentro de serviços você tem serviço de acessibilidade. Na minha proposta, o Lacomo, como uma camada no sistema operacional, vai englobar o serviço de acessibilidade, englobar as funcionalidades de teste de UI e também os teclados virtuais ou qualquer outra ferramenta de acessibilidade que exista na plataforma. Bom, se a gente quiser encarar a aplicação mobile como MVC, a gente tem várias técnicas para modificar cada uma das partes dela. Por exemplo, na parte do modelo, você pode usar técnicas como retrofitting, rewriting, instrumentação e class loaders. Na parte da view, você pode usar o compartilhamento de tela, como o VNC, ou técnicas baseadas em pixels, ou até a engenharia reversa da interface. E no controlador você pode trabalhar com a parte de ganchos para os eventos, ou injeção de input e assim por diante. Lembrando que até aqui, sem ser nada específico de uma plataforma, só na parte teórica. Falando um pouco sobre o design da minha abordagem, como é que eu fiz ela, eu usei várias referências, uma delas foi essa do Lin et al., que fala um pouco sobre o que as APIs devem ter para permitir a colaboração. Esse grupo de pesquisadores aí está bem envolvido com a parte de colaboração, com o foco na API, ou seja, você precisa ter não o código-fonte da aplicação, mas uma API muito boa, tanto é que eles desenvolveram vários protótipos e muito do que eles fizeram foi incorporado aí no que você tem do Google Docs, que mais de uma pessoa pode editar um documento ao mesmo tempo. Então tem aí esses requisitos, e esses requisitos, na verdade, essas recomendações de design, eu aproveitei elas para me basear no Lacomo. Além disso, eu também coloquei algumas recomendações minhas para fazer o design do Lacomo, incluindo algumas informações importantes que a plataforma tem que te fornecer, como acesso completo ao log do sistema, possibilidade de ler a tela, etc, etc. Muitos dos requisitos aqui não existem em nenhuma plataforma hoje, inclusive até, a gente vai falar mais sobre isso, mas o Android é uma das que mais se encaixa, mas mesmo o Android, sim, você tem que fazer root, não fornece muita coisa aqui. Então, isso pode ver que é algo aqui mais embaixo, mais nível de sistema operacional mesmo, não é num nível de aplicação. Por isso que a gente está falando em camada.
Bom, falando um pouco sobre a implementação. Eu estudei bastante os sistemas operacionais existentes, o Android, o iOS e o Windows Phone, e nesse aspecto eles ainda deixam muito a desejar. Até pelo fato de ser um desenvolvimento novo, comparado ao que a gente tem, pelo menos em aplicações desktop. Dentro das 3 abordagens, a que melhor se encaixou foi o Android, porque ele tem uma API interessante para você desenvolver aplicações de acessibilidade, STUI, e também por a possibilidade dele ter uma ótima taxa de reconhecimento na sua API de acessibilidade. Isso daqui foi um paper que eu publiquei e estava apresentando, fazendo uns 15 dias nos Estados Unidos, sobre essa taxa de reconhecimento de elementos da UI usando a API de acessibilidade do Android. E então, eu fiz o desenvolvimento, a implementação do Lacomo, primeiro, sem necessidade de fazer root no aparelho, usando uma tecnologia de VNC, usei as mudanças na Vue e na UI que a acessibilidade me fornece, e também fiz aí uma série de coisas. Eu vou fazer um code review aqui bem rápido, só para mostrar como é o código-fonte dele, para vocês terem uma ideia. Então aqui no Android Studio, a gente pode ver que você tem várias classes aqui do Lacomo, mas a principal delas é essa daqui, o Lacomo Service, que estende aí o serviço de acessibilidade, e aqui eu faço várias coisas dentro dela, mas o que interessa aqui é que eu tenho classes para trabalhar com sockets, para trabalhar com VNC, etc. Enfim, esse daqui é o meu serviço de acessibilidade. Tem um evento interessante no serviço de acessibilidade, que é esse daqui, ó, OnAccessibility Event. Quando você habilita esse serviço de acessibilidade, tudo que acontece na interface vai gerar um evento aqui, e você captura nesse OnAccessibility Event. E aí você consegue tratar. E o detalhe interessante é que isso independe da aplicação. Quem trabalha com testes de interface sabe que é meio complicado você testar a interface quando você sai fora da sua aplicação que está instrumentada. Mas com o serviço de acessibilidade você consegue fazer isso. Então, aqui sem entrar mais detalhes, mas eu conecto num servidor que eu preciso ter, eu trato um monte de coisa aqui, se é toque, se não é, se é botão, enfim. Para o usuário final, na verdade, para o desenvolvedor, o que ele vai fazer? Ele vai ter que adicionar essas classes, já que eu não implementei isso no Android, no sistema operacional do Android, e aí ele vai ter aqui uma classe chamada Events Enviar, que vai ser chamada toda hora que um evento for disparado. E aí você vai ter um identificador aqui do tipo de evento, e também você vai poder reconstruir o controle que disparou esse evento. E aqui você vai ter acesso completo à sua hierarquia da view e etc. Você também precisa retornar verdadeiro aqui nesse evento, para que ele envie um evento. E aqui o evento receber, que é algo semelhante. Então, o evento ocorreu, você capturou ele, mandou ele para o outro cliente conectado. Esse outro cliente conectado vai receber uma chamada aqui nessa classe, e aí ele vai ter que retornar verdadeiro. Se retornar verdadeiro, ele refaz o evento que veio pela rede. Senão, ele não refaz. Eu sei que está meio complicado de entender, mas quando a gente fala em pesquisa acadêmica, a implementação geralmente é só um detalhe, não é o que menos importa, não é o que mais importa. Mas só comentando aqui que realmente isso funciona, e tem aqui todo o código-fonte que mostra como funcionaria essa camada para lidar com os eventos de qualquer aplicação que esteja rodando, mesmo sem ter o código-fonte. Bom, uma coisa que eu não comentei, mas que é importante também, é que nessa implementação eu estou trabalhando com colaboração síncrona e eu estou trabalhando com servidor de colaboração usando sockets. Novamente, essa é só uma implementação e poderia ser feito de milhares de maneiras diferentes. Bom, eu fiz alguns protótipos e para mostrar que essa tecnologia pode ser usada para várias coisas. O primeiro protótipo que eu gosto de chamar aqui é o CoPortals, que é a seguinte ideia. Você tem um usuário jogando o Angry Birds, e quando você joga o Angry Birds, tipicamente o seu viewport é reduzido, ou seja, você só está vendo uma parte do nível, ou o estilingue, ou onde estão as casinhas lá dos porcos. E com o Lacomo você pode fazer esse tipo de portais, ou seja, na sua aplicação você vai ver um quadradinho azul, que é o que vai ser enviado para o outro usuário, e você vai ver um quadradinho vermelho pontilhado. O quadradinho vermelho pontilhado é a parte da janela do outro usuário que você vai estar vendo. Fiz também o CoCalculator, que é
um protótipo da calculadora existente de Android, compartilhando os dados, aí o cara aperta um botão aqui, o botão envia o dado lá. O Ko-Sudoku, que é um jogo de Sudoku que é single user, mas eu consigo transformar ele em multi-user, baseado nessa tecnologia, novamente, sem mexer no código-fonte. E o Cotandroid, que é uma aplicação de notas no Android, que é interessante porque eu quis ler os dados do modelo da aplicação sem ter acesso ao código-fonte, aí eu consigo fazer algumas coisas usando algumas técnicas de retrofitting e rewriting. Destaco que esse tipo de tecnologia é para prototipação, não é para você lançar um produto usando ela. É só para você ter uma maneira mais fácil de ver como vai ficar a questão da colaboração, se vale a pena ou não, antes de você efetivamente colocar no seu produto final. Bom, como eu sou da área acadêmica, não basta falar que a minha proposta, ou o meu framework, ou a minha lib é melhor que as outras. Eu preciso provar através de uma avaliação científica, rigorosa e com dados estatísticos. Então eu tive que fazer uma avaliação formal, e essa avaliação tem aí a minha hipótese, que o Lacomo requer menos esforço que a aplicação ad hoc, e aí no caso a aplicação ad hoc seria o cara fazer na mão, sem o Lacomo, só que isso eu sei que o cara não ia conseguir fazer. Então, para provar isso, eu montei um design de experimento com 20 pessoas, e até aproveito aqui para agradecer a comunidade do GDG, porque 80% das pessoas que participaram do meu experimento são da comunidade, já vem alguns eventos aí chamando, até agradeço a algumas pessoas que estão aqui. E o requisito para participar desse experimento é ter pelo menos 6 meses de experiência desenvolvendo o Android. Quem participou ganhou uma recompensa de $5 mais ou menos, uma cópia do meu livro de banco de dados, acesso a 2 cursos online e participar da rifa de um brinde, que é o que eu trouxe aqui e a gente vai fazer hoje, que é essa maleta para notebook aqui. Infelizmente, nem todo mundo vai poder participar, só quem participou do experimento. E se a pessoa que ganhar não estiver aqui, eu tenho que entregar para ela depois. Bom, como é que era o experimento? A pessoa chegava, eu conversava pessoalmente com ela, mostrava se ela tinha interesse ou não, a gente agendava um horário lá no eMasters, que fica aqui em São Paulo. Ela assinava um formulário de consentimento e preenchia um formulário antes, com informações de perfil, e um formulário depois do experimento, com informações de briefing, do tipo o que ela achou, etc. Havia um treinamento na abordagem, ou seja, eu sorteava aleatoriamente. Metade da minha amostra usou o Lacomo e metade da amostra usou a ad hoc. Assim como o pessoal que faz teste clínico, metade usa o medicamento e metade usa o placebo, o meu placebo aqui era o ad hoc. Bom, eu treinava na abordagem, usando uma aplicação para enviar dados de controles da interface, text box, checkbox, botão. E aí ela tinha uma tarefa para fazer de no máximo 60 segundos, que era fazer uma aplicação calculadora existente ser colaborativa. Essa aplicação existente existe na Google Play, e também tem um código-fonte disponível. E é um código-fonte muito ruim. As pessoas que usaram a abordagem ad hoc, que tiveram que mexer no código-fonte, reclamaram bastante. Bom, no final tinha uma entrevista de debriefing. Baseada nas pesquisas que eu fiz, essa é a pesquisa mais completa na atualidade sobre desenvolvimento de Android. Por que mais completa? Primeiro, porque eu usei uma instrumentação que pouca gente usa. Eu usei uma câmera que filmava a pessoa, gravei o desktop, coloquei um plugin específico no Eclipse. Sim, precisei usar o Eclipse, porque ainda não tinha o Android Studio bom quando eu comecei, e aí não podia mudar depois. Usei um BCI, um Brain Controlled Interface, que media nível de atenção e meditação direto da cabeça, e também um monitor cardíaco, para me dar, entre outras coisas, calorias que o cara gastou. E aí nós temos esse ambiente aí, inclusive com 2 tablets gentilmente cedidos pela Intel. Aproveitar a oportunidade para agradecer eles pelo recurso. Bom, aqui eu coloquei um mosaico não, uma colagem de imagem das pessoas com o rosto borrado, obviamente, para preservar a identidade, mas eu consegui 20 candidatos, como eu falei, 18 homens e 2 mulheres, e dá para ver mais ou menos aí o setup do experimento. Bom, eu coletei muitas métricas, aqui eu só mostrei as 19 mais importantes, mas no final estou com mais ou menos umas 30 métricas. Cada uma delas eu conseguiria passar 10 horas falando sobre elas, né? E eu analisei cada uma delas em detalhe. Só que eu coloquei aqui suas principais. Lock, linhas de código,
o esforço, que é linhas de código dividido por tempo que a pessoa gastou, a calorias calculadas e a quantidade de pixels por minuto que a pessoa gastou mexendo no mouse. Então eu coletei isso também. Então, novamente, eu tenho muitos dados aqui, só vou comentar alguns principais. Aqui, no gráfico superior esquerdo, eu estou mostrando o esforço por sessão. Você pode ver que o pessoal da bolinha vermelha que usou o ADOC gastou muito mais linhas de código do que o pessoal que usou a bolinha azul, que é a minha abordagem lá como. Aqui o esforço, e aqui o esforço normalmente é linhas de código dividido por minutos. Normalmente o pessoal que usou a abordagem azul gastou menos linhas, mas aqui está meio complicado de ver. Mas a gente vai ver aqui que a estatística mostra e comprova a minha hipótese. Aqui um pouco sobre calorias. Então, novamente, você pode ver que, em geral, o pessoal que usou a abordagem azul gastou menos calorias do que o pessoal que usou a abordagem vermelha. Tem até um outlier aqui, uma pessoa que gastou 468 calorias. Isso porque o BPM, batimentos por minuto dela, foi muito alto e a caloria é calculada com BPM, sexo, idade e também o peso. Então, como essa pessoa tinha essas características, acabou caindo muito grande o valor de calorias. Não chegou a ser um outlier, mas é importante destacar que ninguém passou mal no experimento. Foi tudo controlado e não teve nenhum problema. Bom, como é uma pesquisa acadêmica, eu preciso ter controles estatísticos rigorosos e eu fiz isso baseado nessas 4 métricas para comprovar minha hipótese. Então, a gente pode ver que tem todos os testes estatísticos aqui de normalidade, de distribuição, de testes, mas o que importa é, baseado na métrica esforço, que é linhas de código dividido por tempo, eu consegui comprovar com 95% de confiança que a minha abordagem gasta menos esforço, porque eu comparei aqui com a média. Então, esse daqui é um slide bem acadêmico mesmo, para mostrar que existe uma confiança estatística no que eu estou falando aqui em relação à minha abordagem. E para finalizar aqui, eu só queria destacar que existem muitas aplicações mobile existentes que podem ganhar uma vida nova, uma nova maneira de ser utilizadas através da colaboração, e que as propostas existentes ou sugerem a modificação manual ou não se adequam ao ambiente mobile. Também é interessante destacar que essa abordagem é no nível de sistema operacional, então eu estou falando em coisas que vão abaixo do nível de aplicação, e que você não precisa ter o código-fonte modificado, se você se basear na API de acessibilidade. Novamente, se você tem recursos para tornar o dispositivo acessível para pessoas com necessidades especiais, por que você não tem recursos equivalentes para tornar as aplicações colaborativas? Pode ser legal? Pode não ser? Pode também. Fica a cargo do desenvolvedor, mas facilitar, colocar aplicações, recursos colaborativos, seria interessante, com o suporte do sistema operacional. Tem também aqui um pouco sobre os protótipos e a avaliação formal, que eu provei com confiança estatística na minha abordagem, e um pouco sobre o trabalho futuro, que eu quero explorar mais ainda os dados do experimento. Por exemplo, eu falei sobre o BCI, que eu medi atenção e meditação, mas eu poderia pegar as ondas mentais alfa, beta, e provar, por exemplo, que programar com Android é mentalmente equivalente a resolver um cubo mágico. Eu poderia chegar nessa conclusão se eu analisasse. E como é um experimento mais complexo, sobre desenvolvimento mobile, eu poderia abranger mais ainda. Falar que, por exemplo, 1 hora de desenvolvimento com Android seria equivalente ao cara gastar, sei lá, 2 horas jogando Candy Crush, por exemplo. Eu poderia ir nesse nível se eu quiser focar mais nos dados, que é um trabalho futuro. Também explorar outras técnicas de interação. A interação por gestos é muito rica, e aí aqui a gente está falando só de um caso muito específico, que são os controles padrões, e também explorar um pouco mais o compartilhamento de dados do modelo, porque aqui eu só me concentrei na view. Bom, com isso eu termino essa apresentação e ficarei feliz em responder quaisquer questões que vocês tiverem. É uma tese de doutorado, ela não está pronta ainda, não tenho papers, mas na medida do possível eu vou compartilhar esses dados com vocês. Obrigado. Vamos fazer o sorteio agora? Você tem o random.org aí? No 3G, pelo menos? No 3G, pelo menos? É só o random.org. Você sorteia o número de 1 a 20
Aí eu vejo quem que é, e se a pessoa estiver aqui, ela já ganha a mochila. Ah, é? Vamos ver então, hein? Random.org. Vamos lá. Vamos abrir o random.org aqui. Eu tenho uma pergunta. Então vai lá. Vai ser código aberto? Bom, essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem e é meio complicado de responder, mas a princípio sim. Pesquisa acadêmica, geralmente, se não há um interesse comercial, o pessoal libera. Obviamente que todos os direitos autorais vão ser meus, mas eu tenho uma tendência a deixar em código aberto se o pessoal do Google não se interessar. Que, aliás, eu já entrei em contato com algumas pessoas lá e não me retornaram feedback ainda. E patente em cima dessas coisas aí? Então, patente em cima dessas coisas. Bom, primeiro que quando a gente fala em patente no Brasil é uma coisa complicada. Você tem um gasto muito grande, é muito subjetivo e não sei se vale a pena para mim investir em patente início, sendo que não tiver interesse nem no próprio fabricante que era a Google. Então é meio complicado falar em patente nesse ponto, eu não estou nesse nível ainda, estou um pouco antes. Realmente, se o pessoal do Google se interessar, seria algo que, além de ser um diferencial em relação aos outros concorrentes, né, o iOS não tem, o Windows não tem, seria algo que traria facilidade para o desenvolvimento de games, por exemplo, prototipação de recursos colaborativos e mais uma série de coisas. A gente sabe que o Google está mexendo num monte de coisa. Então ele mexeu no sistema de segurança, aí no Marshmallow, está mexendo em outras coisas, mexeu recentemente lá na máquina virtual da Unique, não sabe se vai para o Java 8, então eles ainda estão se adaptando a uma série de coisas. Só que isso aqui é uma pesquisa acadêmica, como eu falei. O mais importante não é a implementação, é todo o trabalho. A implementação é só um detalhe. Então, do ponto de vista teórico, essa abordagem que eu tenho, se a gente voltar lá no Design Space, que é uma coisa que eu costumo recomendar vocês fazerem para comparar com os seus concorrentes, onde você se encaixa, ela é inovadora nesse aspecto aqui. Tá bom? Outras perguntas? É um pouco fora do público. Vai terminar o doutorado quando? Essa é uma pergunta que você jamais pode fazer para um estudante de doutorado ou mestrado. Quando você termina? Né? Eu tenho alguns prazos importantes aí, mas agora que eu terminei a parte de experimento, análise de dados e comprovação estatística, teoricamente é só escrever, né? Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso sentar e escrever, e aí depende de revisão com orientador. Eu tenho um co-orientador numa universidade americana também, então aí complica as coisas, mas se der tudo certo, os deuses da pesquisa acadêmica colaborarem, acho que até o final do ano eu consigo terminar. Aí no caso... Oi. Então, naquele experimento que você mostrou o código que você estendeu aquela classe, né? Eu nunca mexi no Android com acessibilidade ligada, mas eu mexi no iPhone. Eu tenho Android também, mas nunca cheguei a fazer isso. E no iPhone, pelo menos, fica insuportável de usar. Não, o iPhone é péssimo para você criar o seu serviço de acessibilidade, acho que nem dá. Não, ele fica, sei lá, eu queria voltar para Não, então, você está falando que você deve ter ativado o Talkback, o equivalente ao Talkback, né? Eu pergunto, como eu não vi no Android, se é parecido e se fica também sujeito a esse tipo de coisa. O Android, ele é excelente de acessibilidade do ponto de vista de que ele já tem um serviço pronto para você, que é razoável, né? O pessoal da área de acessibilidade gosta bastante, só que para o desenvolvedor ele não permite você criar um novo serviço de acessibilidade, entendeu? Realmente eles não estão muito interessados. Mas aquela derivação que você fez da equação, você instala no serviço, ela não roda, não permite ser usada, é isso? Não, no Android funciona, né? Mas falando no iOS, né? No iOS você não tem como criar o seu serviço de acessibilidade. Você quer criar o seu teclado virtual, você não consegue. Você quer criar uma lupa, você não consegue. Só citei o exemplo porque assim, eu falei já que é uma extensão, né, da acessibilidade, se ele, junto com a extensão, ele fica com aquelas dificuldades de uso. Então, a dificuldade de uso depende do que a sua aplicação vai fazer, né? O serviço ele vai rodar como um serviço a mais, ele vai ocupar memória, dependendo do que você vai fazer, mas, em geral, você não tem problemas quanto a isso. Ele é um gatilho que é disparado para você quando o usuário interage. E dependendo do que você fizer dentro do evento que captura a interação, pode ser rápido, pode ser lento, aí depende do que você fizer. O Android eu já vi que tem um outro caixa, não é um negócio de acessibilidade, que acho que é para debug de aplicação, mas tudo que você passa dele, como se fosse um mouse, né? Ele fica fazendo tração. Não é a mesma coisa, né? Não, é outra coisa. Aqui, novamente. Quando você estende a sua classe, vamos supor que ela fosse essa aí do o único jeito é, por exemplo, ficar o traçado. Você já tem um sintoma
você estar usando a derivação da acessibilidade. Então, o que acontece é o seguinte, normalmente, depende muito do que você faz, né? Por exemplo, aquele Coportals que eu fiz lá, ela funciona em qualquer aplicação, né? Porque eu consigo colocar uma view transparente por cima de todo mundo. E aí eu consigo captar qualquer coisa de todo mundo. Tem problemas de segurança? Tem. Mas aí é outros 500, né? Inclusive, precisa ativar a acessibilidade, tem uma janela de segurança, etc, etc. Mas depende muito do que você faz. E no meu momento aqui, eu não estou preocupado em performance, não estou preocupado em segurança. Estou preocupado em mostrar a viabilidade dessa abordagem e provar que, do ponto de vista de esforço, ela é melhor que as outras. Mais alguma pergunta? E aí, Pira, conseguiu fazer o random.org? Entre 1 e 20. Consegui, cara. Saiu 13 PT. 13? Saiu 13. Peraí, agora eu tenho que ver quem que é 13. Obviamente que eu não posso mostrar. Bruno Kawakami. Ele está por aí? Não? Então eu vou entrar em contato com o Bruno para dizer que ele foi o feliz ganhador de uma mochila de notebook por ter participado do experimento. Tá ok? Mais alguma pergunta aí? Que alguém possa ter? Talvez vocês não tenham experiência com acessibilidade e tal, mas é bacana. Não? O gente está no tempo, não tá? Uma pergunta. A O última, hein? Bira perguntou, né, se vai ser código aberto e tudo mais. Quando você disponibilizar isso aí, como você pensa em que a gente saiba pra gente ter acesso a usar a sua tecnologia? Bom, como eu falei, né? Eu não sei ainda se vou disponibilizar ou não, mas se eu disponibilizar, provavelmente vai ser no meu GitHub. E você vai, se você me seguir no Twitter, @pixeliano, você vai ver que eu vou disponibilizar ou a tese de doutorado inteira, ou papers, ou pelo menos um how-to explicando como faz para utilizar. Normalmente isso é um C bem grande ainda, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Tá bom? Manda. Você falou que você usou essa classe. Como o Android é código aberto, assim, na sua... Você tem, assim, existe a possibilidade de você modificar aquelas camadas do Android para colocar aquela... Existe, só que novamente, esse é um tipo de esforço que foge do meu escopo. Tá? Então, para eu fazer isso, eu precisaria, novamente, ter um contato com o fabricante, até porque se eu fizer um fork não adianta nada. Amanhã, depois do Marshmallow, vem o sei lá qual bus que eles criaram e quebra tudo que eu fiz. Outra abordagem é ir pelo CyanogenMod, né, que já é um fork do Android que poderia também. Normalmente, precisaria ter alguém deles que se interesse para isso. Mas, normalmente, o foco da pesquisa aqui é muito mais a abordagem em si do que a implementação, né? E uma coisa que eu estava conversando com uma pessoa aqui no Android Conf que teve aqui no domingo, foi que quando a gente fala bastante em pesquisa acadêmica, a gente está estudando coisas que talvez vão se tornar alguma coisa de produto daqui a 5, 10 anos, talvez nunca se torne, ou talvez já deveriam ter se tornado. Por exemplo, a questão da segurança que o pessoal está falando agora no Android M, né, que mudou um monte de coisa lá e tal. Eu já tinha visto um paper em 2010 falando algumas coisas muito interessantes disso numa conferência acadêmica chamada MobSys. E o que é curioso é que naquela conferência, sabe quem estava lá? O Sergey Brin e o Larry, nunca lembro o nome dele. Os caras estavam lá mal guiados, com segurança ali, a paisana e tal, eles entraram antes, saíram antes, tipo, sabe? Os caras vão nessas conferências acadêmicas para ver o que vai ser daqui a 5, 10 anos, ou que às vezes nunca vai se tornar. Então, tem um pouco disso, né? De uma coisa é a academia e outra coisa é o mercado. Entendeu? A gente tem uma certa separação, às vezes uma coisa vai de um lado para o outro, às vezes não vai, mas enfim. Os objetivos e os propósitos são outros, ok? Vamos fechar, gente? Vamos passar de palmas pro Mauro. Obrigado.